Capítulo 29. Nem tudo é o que parece. Astrogildo se recusou a falar com a polícia sem a presença de seu advogado. Na escola, todos ficaram sabendo da importância de Pedro, Miloca, Analu e Pipa na resolução dos crimes. Por mais que a cidade estivesse feliz e aliviada, Pedro não conseguia comemorar. Algo inexplicável o incomodava. Por que Astrogildo havia cometido aqueles crimes? E como aquilo tudo se relacionava com o lenço vermelho de Luciano Alonso? Ele não conseguia entender. À noite, ele demorava a dormir, repassando cada detalhe desde a manhã em que a diretora anunciara que Zero estava morto. Tinha que haver alguma explicação. Uma explicação lógica. A morte de seu melhor amigo não podia ter sido em vão. Nem tudo é o que parece, Pedro. Estela havia dito. Ele revistou as pistas e os acontecimentos, as conversas. Então, depois de alguns dias, enquanto pedalava para a escola, as peças finalmente se encaixaram. Na quarta-feira, no fim da tarde, Nico recebeu alta. Pedro e Samambaia foram buscá-lo no hospital. Nico estava com uma cara péssima, muito pálido, com olheiras, sem força para se levantar. Samambaia empurrava a cadeira de rodas pelo corredor, enquanto Pedro contava com detalhes tudo o que havia acontecido no concurso de grandes mágicos. O Astrogildo? Nico disse surpreso. Ele era um mala, mas não achei que fosse capaz. Pedro ajudou-o a entrar no táxi e guardou a cadeira de rodas no porta-mala. Antes de ir para casa, quero fazer uma surpresa. O quê, Pedro? Você vai ver. Tenho certeza de que vai gostar. Minutos depois, o táxi parava diante da entrada do Geraldinos Park. Um lugar vazio, mas todos os brinquedos estavam ligados. Pedi pro Geraldino abrir o parque só pra gente. Você o quê? O Geraldino estava me devendo um favor, depois que salvei a vida dele. Eles passaram pelo portão e seguiram pelo corredor lateral, que estava vazio. Parecia até um parque fantasma. Samambaia empurrava Nico na cadeira de rodas, enquanto Pedro caminhava do lado sem pressa. Os três passaram pelo trem fantasma, pelo barco pirata, pela roda gigante. Em qual brinquedo vamos primeiro? Nico perguntou. Pedro não respondeu. Ele se sentou no banco da praça, diante da montanha-russa, e encarou Nico pela cadeira de rodas. Foi aqui, ele disse. Foi nesse banco que Zero conheceu o mágico assassino. Sinto muito, Pedro. Foi aqui nesse banco que Zero conheceu você, Nico. No mesmo instante, Nico se ajeitou na cadeira de rodas, muito incomodado. Eu? Que doideira é essa? Você enganou todo mundo desde o início. Eu mesmo só entendi ontem à noite. O que está dizendo? De onde tirou isso? Nem tudo é o que parece, Pedro disse. Você inventou que ficou doente naquela noite. E foi você. Você veio disfarçado ao parque para matar Zero. Depois que eu fui na sua casa, você decidiu se aproximar de mim. Fingiu que era meu amigo. Eu sou seu amigo. Você cometeu um erro. O lenço vermelho que deixou para trás. O lenço escrito Luciano Alonso. A fisionomia de Nico mudou na mesma hora. Ele fechou o rosto. Seu olhar era de ódio profundo. Sua boca se retorcia num estragar demoníaco. Sua ambição não tem limite. Você nunca foi um grande mágico, mas sempre quis ser um. Por isso se inspirou no Cássio de Mortesgon. E como o mestre dos mágicos, ele é um anagrama de Cássio de Mortesgon. Luciano Alonso é um anagrama de Nicolau Solano. São as mesmas letras, mas embaralhadas. Você é um moleque intrometido, um pivete metido espertinho. Nico disse com desprezo. Um anagrama? Isso não prova nada. Naquela manhã, enquanto eu arrumava minha roupa decente para ir ao clube, você aproveitou para trocar a garrafa do Geraldino no parque à noite. Enquanto ele estava dando a entrevista, você estava com a gente. Tinha um álibi perfeito. Não era para você ter chegado a tempo e salvar aquele desgraçado. Sabe como é? Ele nunca valorizou nenhum mágico. Me pagou uma mixaria para trabalhar no parque. Você também me ajudou a entrar pro clube só para me usar nos seus planos.
E ainda contou a história da segunda vítima, para garantir que eu estivesse procurando o assassino dentro do clube, achando que você era um aliado na investigação. Depois me mostrou a máquina de tortura chinesa e explicou como funcionavam os 5 cadeados. Depois do bate-papo com Além, foi você quem fez os sons e moveu o copo, como se Zero estivesse respondendo. Você queria incriminar o Astrogildo. Colocou o baralho no camarim dele. O pobre coitado está preso sem ter feito nada. Astrogildo mereceu tudo isso. Você tem raiva porque ele é o presidente do clube, porque é um mágico mais talentoso do que você. Pelo menos eu enganei direitinho, Nico disse orgulhoso. Deixei o livro de Cássio caído no chão da biblioteca. Sabia que você acabaria chegando a ele. Deixei a porta do teatro trancada e fiquei esperando que você aparecesse, enquanto dava a volta por fora do castelo para me salvar. Eu entrei na máquina de tortura chinesa e fingi que estava me afogando. Você e seus amigos idiotas ficaram do meu lado. Esquadrão Zero em ação. Nunca vi nada tão ridículo. Vocês deveriam ter desistido de investigar logo no início, quando dei um susto daquele no Pipa. Mas não, vocês insistiram. Por que você fez isso, Nico? Por que cometeu esses crimes? Por quê? Porque eu sempre odiei mágica. Meu pai era dono do circo, um mágico maravilhoso. Eu queria ser como ele, mas não era. Nunca tive talento. As pessoas reclamavam que eu arriscava demais, porque fazia besteira, que eu machucava e colocava a vida dos outros em risco com meus truques. O Zero não fez nada para você. Por que você escolheu ele? A mágica me tirou tudo. No circo, ninguém gostava de mim. Eu não tinha amigos. Nunca tive ninguém. Tudo por culpa da mágica. Porque eu não era bom bastante. Eu quero que as pessoas odeiem mágica tanto quanto eu quero que percam o sono pensando em guilhotinas, livros elétricos e tochas com fogo. Eu quero que todos os mágicos do mundo sumam. Quero que toda criança se borre de medo ao ver uma apresentação de um ilusionista. Quero que as pessoas chorem e sofram. Quero que todas sejam como eu. Você vai apodrecer na cadeia. Nico vai pagar por todos os seus crimes. Você não tem provas. Daqui nós vamos direto para a delegacia. Eu só queria ficar cara a cara com você antes. Queria confirmar que era mesmo um psicopata. Pedro gritou fora de si. Nico aproveitou a distração dele para pular da cadeira de rodas. Os dois rolaram no chão lutando com esforço. Pedro usou as pernas para prender Nico no chão e tentou imobilizar seu pescoço. Mesmo fraco por causa dos sedativos, Nico conseguiu uma vantagem. Segurou os braços de Pedro, montando em cima dele. Nico apertou o pescoço de Pedro com força, sufocando-o. Samambaia! Nico gritou. Atacar! Atacar! Diante do comando, o orangotango se aproximou. Pedro fechou os olhos. Estava sem ar, prestes a desmaiar. Não contava que Samambaia fosse capaz de atacá-lo. Em vez de partir para cima dele, Samambaia puxou Nico pelos braços e o ergueu. Me solta! Me solta! Nico gritou, com a voz esganiçada. Me solta, macaco dos infernos! A delegada Letícia, o inspetor André e Geraldino saíram de seus esconderijos, dentro dos carrinhos da montanha-russa. Ana Lu, Miloca, Pipo e Estela também estavam por ali e se aproximaram. Solta ele, amigo. Pedro gritou para Samambaia. Está tudo bem. O orangotango abriu as mãos e Nico caiu no chão. Zonzo. Antes que pudesse recuperar o fôlego, foi erguido e algemado pelos policiais. Pedro tirou o celular do bolso e mostrou para Nico. Você mesmo me ensinou que o segredo da mágica é distrair o espectador e chamar a atenção para um lado, enquanto faz o truque às escondidas do outro. Ele disse com um sorriso. Sua confissão está gravada. Desgraçado, eu te odeio. Nico esbravejou. Sabe qual é a melhor diferença entre nós dois? Nico, eu tenho muitos amigos e sei que eles são a coisa mais importante que existe. O Zero está vivo. Nico, dentro de mim. Ele está sempre comigo.
E comigo também, Pipa disse. E comigo, Ana Lu disse. E é claro que está comigo, Miloca disse. Nico gritou irritado. Ainda vou me vingar. Vou matar todos vocês, um por um. Pena que a última menininha, daquela que você gosta tanto, sobreviveu. Pedro, você ia ter o que merecia. É da minha filha que você está falando, Letícia disse, puxando o Nico com força e o enfiando dentro do carro de polícia. Esquadrão em zero em ação. Não tem pra ninguém. Miloca começou a cantar. Não faz besteira, irmão, ou na hora a gente vem. Pipa, Ana Lu e Pedro emendaram. Os amigos cantaram um hino do Esquadrão Zero, em ritmo de rap, enquanto Samambaia pulava e dançava, comemorando com eles. Feliz com a solução do caso, Geraldina ofereceu uma pipoca e um refrigerante a cada um. Pipa, Miloca, Ana Lu e Samambaia correram até o lanchonete, ansiosos. Estavam famintos. Antes que Pedro se afastasse, Estela segurou pelo braço. Já que o parque está fechado, que tal uma volta na roda gigante? Ela perguntou. Eles se sentaram lado a lado no carrinho. Geraldino colocou o brinquedo para girar. Era lindo ver Monte Azul ao anoitecer. Do alto, as luzes acesas nas casinhas, as ruas movimentadas, as pessoas do tamanho de formiguinhas. Uma brisa gostosa acariciava o rosto dos dois. Pedro ouviu o que Nico disse. Ele engoliu a seco, sem saber o que dizer sobre a menina de quem você gosta. Sobre a menina de quem você gosta, Estela, Antes que Pedro dissesse mais alguma coisa, ela se aproximou e o beijou. Ele sentiu os lábios de Estela num beijo quente e delicioso. Queria que, como num passe de mágica, nunca tivesse fim.